as ruínas do velho castelo. Isso é o que restou. É um castelo completamente destroçado, né? Além do que não era uma edificação exuberante. Era um prédio diminuto, pequeno, comparado com os grandes castelos que há na Europa. A poesia ajuda a superar as crises. E quanto mais crise, mais poesia também, porque a poesia é provocada por uma espécie de conflito interior que a pessoa precisa exorcizar, né? Então, eu acredito que toda crise é espiritual e ela existe também para ser sanada através da evolução do espírito, através das soluções que a pessoa encontra buscando na consciência as melhores formas. Assim também na arte, né? Se os tempos mudaram, obriga a poesia a mudar um tanto a linguagem, né? Claro que adotar termos da linguagem contemporânea, da linguagem odierna, digamos. E também a poesia precisa quer dizer, claro, utilizando esses termos modernos, ela tem que se reformular para competir com as linguagens dos audiovisuais que estão predominando no mundo inteiro. Já tinha procurado aproximação com ele, tinha recebido uns autógrafos com cartões que ele escrevia para todo mundo, mas aí no Salvador eu tive a oportunidade de sentar ao lado dele e fazer algumas perguntas e ele muito gentilmente conversou comigo e deu algumas orientações a respeito das dúvidas que eu tinha, inclusive, e sobre o pensamento dele. O mar sempre foi um tema permanente na minha poesia. O mar é um símbolo de espiritualidade. Ao contemplar a imensidão das águas, o espírito encontra uma paz interior. E essa paz é fundamental como uma dádiva existencial que todos os seres humanos precisam. Eu venho buscar junto à natureza esse conforto, esse consolo espiritual. Então eu chego diante de uma paisagem dessa e me dá vontade logo de escrever. Eu diria que venho como um poeta herdeiro dos poetas românticos e dos modernistas, mas também gosto muito de alguns simbolistas. Então atualmente eu acho que eu sigo uma vertente espiritualista pós-moderna, que tem um pouco de cada coisa, tem influência dos poetas modernistas, dos poetas simbolistas e românticos, sobretudo. Eu bebo nessas fontes universais, assim, na filosofia da Índia, na Bíblia e na mitologia grega, principalmente greco-romana, né, como os grandes poetas, porque os gregos foram os inventores da poesia no Ocidente. Antes deles havia hinos místicos dos persas e dos egípcios, dos hebreus, mas os gregos conseguiram assim, fabular um imaginário que outras civilizações talvez não tenham conseguido. Com a mistura de Pirajá, aqui é um
exploração comercial e estética de Ipanema. E agora, mais recentemente, eu tenho feito também, produzido também os discos com poemas musicados, seja que amigos põem música nos poemas já escritos em livros, ou eu escrevo novos poemas para adaptar melodias e eles fazem os arranjos, cantam, etc. Aconteceram também certos fenômenos espirituais de eu sonhar com a melodia de uma música em diversas ocasiões. Depois de dormir, eu já cheguei a dormir com o gravador ao lado. Quando eu despertava daqueles sonhos, eu gravava aquela melodia para depois colocar a letra e fazer esses poemas musicados. Pô, você me deu uma caneta que não escreve. Essa caneta que você me deu de presente não escreve, não serve. Ah, tá aqui, olha só, achei. Pronto, já posso começar a escrever o que. Essa árvore é um cedro. Ela diz muito mais ao meu espírito, ao meu ser, do que essa imagem que está aí atrás. Porque o humano, o reino animal está subordinado ao reino vegetal. Me interessa mais ver as árvores. E o reino mineral é o mais alto, mais evoluído dos três. Então me interessa mais o reino mineral e vegetal como tema de poesia do que o próprio reino animal, a humanidade. Mas como tudo está integrado numa coisa só, então é preciso cantar as três coisas ao mesmo tempo: o homem, a natureza, Deus. De espinho, branca de espinho, meio que extasios com la clarividência pela natureza. Mejor solo que mal acompañado. Señoras y señores, muy buenos días. A propósito, Peñafiel, qué bonita la encuesta donde sale... Já sei onde tem um mirador. Aquela ponte antiga chamada Alcântara, que quer dizer ponte no idioma árabe. Eu venho fazendo uma pesquisa sobre a história estética da Espanha. Então, escrevi já a história dos fatos, dos heróis, dos poetas. E agora escrevo a parte
digamos, das impressões, são perfis impressionistas das cidades espanholas. Essa muralha significa a antiguidade de Toledo, que uma cidade que foi fundada pelos romanos. Eu venho assim como uma espécie de continuador da tradição dos poetas hispanistas brasileiros. Houve dois, além do João Cabral, o Murilo Mendes também escreveu sobre a Espanha. E o meu compromisso é mais lírico com a vida do que com as cidades especificamente, mas gosto muito de me inspirar e escrever sobre cidades, sobre países, culturas, civilizações, porque essa é a vertente da poesia épica, né? Então o poeta não deve esgotar a sua inspiração no lirismo, mas também escrever a respeito de outros temas impessoais, paisagens, e ter sempre a sua tese metafísica que ele defende de uma forma não explícita, porque a poesia tem que ser algo velado. A poesia não precisa ser gratuita, porque o mistério está em tudo e a poesia também significa uma imersão no mistério. O rio passa e os seres têm a expectativa da permanência. Já quase pronto, porque vou fazer uma colagem com um texto que já fiz antes e que estava com que incompleto. Faltava colocar alguns parafusos no poema, como dizia o Vinícius de Moraes. Então eu vou enxertar algumas frases que eu escrevi hoje, nesse dia iluminado, e vou costurar o texto. A minha poesia é espiritualista e coloco como expectativa da consciência a possibilidade de se cogitar sobre a permanência perene dos seres. Emerge do penhasco. Toledo está alçada entre penhascos, circundada pelo rio Tejo, chamado Tajo em espanhol. Tudo é enigma, mas importa mais essa indagação que o deleite de sentir a hora presente. Entender com a sensibilidade, não com o cérebro, entender com o sentimento essa realidade. Nós estamos integrados nessa totalidade. Existe uma forma de harmonização com esses elementos fluidos e sonoros da natureza. Imagem é artes plásticas. Então se repudia todo esse trabalho ligado ao neoconcretismo dos irmãos Campos, que tem uma coisa de poesia pôster e... não misturar poesia com artes plásticas, eu não sei se é porque eu acho que eu não cheguei nessa dimensão ainda, talvez. O que eu admito bem na arte da palavra são as suas dimensões escrita
em livro, publicada, portanto, recitada, porque aí tem a dimensão sonora, né? E cantada, a poesia combinada com a melodia da música. Agora a palavra desenhada, não sei o que, isso aí eu não consegui assimilar muito bem, não. O poeta precisa inventar a sua própria fábula, a sua utopia. O poeta está sempre dialogando com alguma coisa que está no porvir. O poeta e o profeta são duas faces de uma mesma profissão, a profissão de fé. É preciso fazer com que essa fé na existência e a negação da não existência